como aprender a fazer pesquisa profissional. Existe algum curso bom para aprender a fazer pesquisa e ser uma pessoa UX Researcher? Bom, nessa última década aí surgiram diversos cursos que tentam ensinar o ofício de UX Design, muitos com conteúdos aí mais superficial e outros tentando até aprofundar mais temáticas como liderança, design system e até específicos de ferramentas, né? Figma, Miro e Sketch, por aí vai. Mas existe algum bom para entender, para aprender a fazer pesquisa e me tornar uma pessoa profissional em planejamento e execução de pesquisas na área de UX? Eu sou o Jefferson Alex, sou designer de produto digital e esse é um podcast que eu trago assuntos do cenário de design com um olhar cético e um toque de dogmatismo. Bom, iniciando com uma resposta curta e genérica, né, sobre se existe alguma forma de me tornar um profissional em pesquisa, a resposta seria assim: qualquer curso de graduação ou de tecnólogo que tenha as disciplinas de metodologia é um ótimo ponto de partida. Tá? É um excelente ponto de partida, inclusive. E por quê? Assim, explicando um pouco mais agora, né? Vamos pensar um pouco mais sobre pesquisa e os seus detalhes ali. A pessoa que trabalha com pesquisa geralmente tem um perfil de ser uma pessoa curiosa, inquieta, ter um bom senso de investigação. Além disso, é necessário que entenda sobre os perigos e os vieses e saber reconhecer também, né? Fazer autocrítica e testar novas abordagens que não comprometam o método. Né? Esse termo é importante para uma pessoa pesquisadora, inclusive. Método. Saber construir um percurso metodológico, fazer uma discussão sobre o método, que seria o que chamamos de metodologia. Essa explanação me faz até lembrar sobre as disciplinas, né, de metodologia científica que cursamos na faculdade ali, seja qual for o curso, sabe? Essa disciplina ela geralmente está presente ali nos cursos que exigem algum trabalho final, né? O chamado TCC, que você já deve ter ajudado alguém respondendo um Google Forms por aí. Bom, geralmente o referencial teórico que vai constar vai ser algum livro com o título Fundamento da Metodologia ou Metodologia Científica, ou até mesmo algum que tenha o termo Pesquisa para Trabalho Acadêmico. Os mais conhecidos têm como autoria Lakatos, Marconi e Gil. Boa parte você vai ver aí citações de Bung desses livros também, e iniciam geralmente por explicar a diferença entre conhecimento científico e sabedoria popular. É um ótimo ponto de partida para entender sobre esse cenário de pesquisa, sabe? Pesquisa científica, pesquisa, enfim. Sem entrar muito no detalhe, mas só explicando um pouquinho, né? Inclusive eu sugiro que você leia alguma edição de algum livro desses sobre metodologia. A grosso modo, a diferença é, basicamente, que o conhecimento popular não é necessariamente formado por experimentos científicos. Né? Na verdade, ele não é conhecimento científico. Ele não é feito por experimentos. Ele possui, inclusive, uma carga de crença sobre o ponto de vista daquela cultura vigente. Geralmente não deixa muito espaço, inclusive, para dúvida, ou sugere até uma compreensão completa sobre o assunto. Se você pensar sobre algum conhecimento que seja popular, aí geralmente ele quer suscitar mesmo. Ele quer, isso realmente acontece por aquilo e pronto. É isso, não tem muita margem para discussão, né? Esse é o conhecimento popular. Ele não é até um método. A pessoa geralmente observou algo, tirou as conclusões e todo mundo acabou seguindo, né? Enfim. Só que quando a gente fala sobre metodologia científica, a ideia é produzir um conhecimento baseado em experimentos, com um método, um método que será aplicado ali para
com uma forma de ser replicável, inclusive, para diminuir as chances de interferência ou viés no resultado. O foco é a construção do conhecimento científico, que é onde a verdade não é absoluta, e sim o suficiente para explicar o fenômeno com as condições técnicas, conhecimentos e ferramentas disponíveis. Tá? E o importante também, esse ponto de compreensão sobre não é a verdade absoluta, e sim o que dá para se compreender atualmente. É que no dia a dia do trabalho da gente ali nas empresas, quando a gente é researcher ou quando é UX e precisa realizar a pesquisa, é que você vai conseguir entender algo por uma observação dos fenômenos naquele momento, tá? Não significa que você vai chegar ao estado da arte. Inclusive, não fique buscando o estado da arte, o estado que vai solucionar definitivamente o problema que colocaram para você pesquisar. Tá? Isso vai te causar somente ansiedade e você nunca vai chegar lá, porque o estado da arte ele meio que não existe. A excelência ela vai ser perseguida, mas raramente ou nunca encontrada. Então você vai conseguir extrair informações, conseguir compreender ali o que dá para fazer naquele momento. Se ele já resolve o problema para aquele momento, pronto, é isso, é o que você precisava chegar, o assunto é esse. Existe um problema, você executou métodos, fez uma compreensão e trouxe um resultado com tudo que você tinha disponível. Aí, mais uma vez, ancorando nessa questão de disponibilidade momentâneo, porque muitas vezes as pessoas não têm recursos, não têm tempo, não têm ferramental que imaginaria precisar ter para fazer uma melhor pesquisa. Faça a pesquisa que você consegue fazer. É só atento à metodologia e tenta fazer, tá? Enfim, por que essa volta toda, né, que eu estou dando aqui? Cadê a explicação sobre o assunto principal desse episódio aqui? Bom, agora que eu falei sobre o método, é importante a gente entender que não existe uma quantidade finita de métodos. E também não existe um método melhor ou pior. Tá? Vai existir uma adequação ao problema ali. O método vai se constituir de uma sequência de tarefas, tá? Sistematicamente pensados e organizados para garantir um bom aproveitamento da exploração do problema. Dito isso, quando você se deparar ali com seus cursos de fim de semana ou até de média duração que prometem ensinar a ser UX Research, entenda que a ideia geralmente é mostrar métodos geralmente mais empregados no dia a dia daquelas pessoas que estão oferecendo o curso, tá? O workshop ou o bootcamp, não faz. Não significa que só existem aqueles métodos, ou que a sequência metodológica exposta é a mais correta e genérica para todos os casos que você vai ter que enfrentar aí enquanto UX em alguma empresa. Tá? Também não estou dizendo para não fazer esse tipo de curso. Muito pelo contrário, tá? Eu estou incentivando você que você busque aí, você que ainda não fez, né, uma graduação, seja para bacharelado ou licenciatura em alguma área do conhecimento, você vai gerar. É bom que você tenha a expectativa correta ao participar aí de algum curso desse de fim de semana, curso bootcamp, curso de curta duração, curso mais curto aí, direcionado para pessoas que estejam realizando migração de carreira ou iniciando na área de UX, tá? Então a questão aqui é entender a gerar a expectativa correta. Tá? Não dá para não fazer, eu não estou criticando. Ou seja, assim, um outro ponto de vista, vá para aprender a aplicar alguns métodos
geralmente vão passar técnicas ali para criar roteiro de entrevista, por exemplo, explicar o que é uma entrevista com o usuário também, como é que se dá esse cenário, como são algumas formas diferentes de fazer. Lembre-se que não existem métodos finitos, né? Vai sempre existir uma adequação ali. Ou seja, você vai também aprender aí, e é comum até exercitar uma pesquisa usando formulários, né? Ou seja, você vai ter a apresentação aos métodos e o que é pesquisa quantitativa e qualitativa, além de realizar alguns exercícios, geralmente nesses cursos de curta duração. Então, entenda também que a pesquisa não é uma coisa que se faz apenas no momento zero, digamos assim, de um projeto. Você vai poder aplicar em diferentes métodos, em diferentes etapas do produto. Inclusive, um sistema ou aplicativo que já existe aí, está no mercado, é possível também você aplicar alguns métodos diferentes, inclusive, dependendo do cenário aí, possibilitando até, entre outras formas de análise, a obtenção de métricas, a avaliação de satisfação, que aí você pode entender os próximos desafios e evolução do produto. Então, não significa que o fato dele já estar pronto é até um modo de dizer, né? Estar publicado, estar disponível já o sistema, não significa que acabou e que não tem área ali para pesquisa. Pelo contrário, até é um momento onde mais precisaria entender quais foram os pontos ali, os gaps que foram deixados no meio do caminho, ou quais são as novas percepções que precisam ser exploradas, porque produto digital ou produto físico, de qualquer forma, precisam de evolução, porque o ser humano que vai consumir, ele está em constante evolução, tem novas necessidades o tempo todo, né? Bom, por fim, eu tenho que dizer, inclusive, que eu sou bastante, não sei se acaba sendo redundante, mas eu sou dogmático quando o assunto é pesquisa, porque eu acredito que o ponto de partida deve ser o conhecimento formal do que é pesquisa. Exercitar, praticar e fazer novamente até entender como lidar com as variáveis de ambiente e construir a percepção para emprego mesmo da metodologia mais adequada ao problema aí que você foi exposto. E até em diferentes situações até, né? No cenário de pesquisa em UX, geralmente tem um entendimento, quem possui inclusive um entendimento sobre psicologia, sobre antropologia, geralmente leva a uma certa vantagem, né, do entendimento aí sobre como fazê-lo, como aplicar, como entender metodologia, porque essas áreas já são fundamentalmente sobre pesquisa de fenômenos que envolvem o ser humano como centro da discussão. Isso não significa que você não precisa... Aliás, formulando, isso não significa que você precisa fazer esses cursos, tá? Não necessariamente só quem faz pesquisa em UX é antropólogo e psicólogo. Não estou dizendo isso. É mais que, se a sua meta é entender pesquisa centrada no comportamento humano, é bom buscar entender um pouco sobre as metodologias dessas áreas, porque o UX ele absorveu muito desses conhecimentos. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o assunto. Eu espero ter contribuído com essa minha exposição sobre o tema, dessa temática aqui. Se te ajudou, intrigou, chamou sua atenção, compartilha aí com outras pessoas, comenta onde você estiver escutando esse podcast aí. Eu estou sempre à disposição para ouvir outros pontos de vista, porque é assim que a gente constrói o conhecimento, né, e evolui o conhecimento. Até a próxima!